Olá, turminha! Estamos iniciando mais uma aulinha do Conexão Educação, uma iniciativa do Governo do Estado do Ceará. Eu sou o professor Anderson Menezes e o nosso componente de hoje é o de matemática. A gente vai trabalhar gráficos e tabelas. Sabemos que os gráficos e as tabelas estão por toda parte, nos jornais, nos telejornais, em revistas, nos rótulos, nas bulas de remédio, então é muito importante porque eles estão por toda parte. Inclusive, eles sempre aparecem nas nossas provinhas, tanto nas provinhas internas como nas provinhas externas. Por isso é tão importante a gente saber como ler e como interpretar informações e dados que estão inclusos nesses dois tipos de textos. Tá bom? Então vem comigo que hoje a gente vai aprender tudo que a gente precisa saber sobre gráficos e tabelas. Então, turminha, estou aqui apresentando para vocês o tema da nossa aula, que é leitura de tabelas e gráficos, que a gente vai estar trabalhando e aprendendo hoje. Ok? Professor Anderson Menezes. O que são tabelas e gráficos? São formas de organizar dados ou valores numéricos. Então, os dados de uma determinada pesquisa que a gente possa fazer, ou os dados de um texto que apresente muitos números. Então, para organizar esses números e esses dados de uma melhor forma, a gente pode estar usando gráficos e tabelas, né? E a gente vê tabelas e gráficos no nosso dia a dia o tempo todo. Nos jornais, nas revistas, né, estão sempre aparecendo aí, principalmente nesse tempo de pandemia. Então tem o gráfico da pandemia, o gráfico da vacinação, não é? A gente vai num restaurante, tem lá aquele cardápio, geralmente é uma tabela com o preço, com as comidas, tem as tabelas do calendário, até da merenda escolar, não é? Com o nosso horário, o professor tal, a aula tal. Então as tabelas e os gráficos estão por todas as partes. São muito importantes e é importante a gente saber ler, né? Ler e interpretar essas informações que estão apresentadas nas tabelas e nos gráficos. Por isso que a gente vai estar aprendendo tudo isso na aulinha de hoje. Trago aqui para vocês alguns exemplos, tá bom? Existem muitos outros tipos de gráficos, existem outros tipos de tabela, mas esses vai ser alguns que a gente vai estar trabalhando, tá? Sobre pesquisas que eu fiz com os meus alunos. Então eu vou estar apresentando e falando um pouquinho sobre cada um deles. A gente tem aqui, por exemplo, aqui esse primeiro gráfico é um gráfico de coluna, não é? A gente tem também aqui o gráfico de barra, o gráfico de pizza e trouxe esse exemplo aqui de tabela. Tá bom? Então a gente vai estar pesquisando e aprendendo os elementos, como que se usa, como que a gente faz essa leitura e essa interpretação. Tá bom? Então vamos aqui continuar. A tabela, gente, é um instrumento que utilizamos para organizar dados pesquisados. Então, esse exemplo que eu trago aqui para vocês é o quadro de matrícula 2021, é o nome da nossa tabela. Então, ele apresenta o número de alunos que tem em cada turma de uma determinada escola. Então a gente vai observando aqui que tem as turmas desde o infantil 3 até o 9º ano, aí tem a quantidade de alunos que tem em cada uma dessas turmas e também apresenta o número total de alunos que a gente tem nessa escola, tá bom? Então é uma forma de organizar esses dados, não é? O dado da matrícula do ano de 2021 dessa escola. O gráfico é uma representação geométrica que serve para representar quantidades, organizar informações e fazer comparações. Então, gente, quando a gente tem uma tabela, é mais complicado da gente estar vendo qual é a turma que tem mais aluno, qual é a turma que tem menos, não é? Se numa determinada turma tem mais meninos ou mais meninas, então fica complicado. Então, esse gráfico eu trouxe aqui para vocês, ó. Inclusive, ele é de uma matrícula também, crescimento da matrícula. Aí tem do ano de 2020, 2018, 2019, 2020 e 2021. Tem a quantidade de meninos e de meninas e a quantidade de alunos que tem na escola, né? Então, com o gráfico fica mais fácil da gente comparar, né? A quantidade de meninos e de meninas e a quantidade, se a matrícula está crescendo ou está diminuindo de acordo com passar dos anos. Então é mais uma forma também que pode ser representada dentro de um gráfico. Então, turminha, para a gente aprender de forma efetiva, eu trouxe para vocês pesquisas que eu fiz com os meus alunos da turma de 4º,
e quinto ano da Escola Geraldo Batista de Lima, no município de Itaitinga, tá? Que é onde eu trabalho. Então, para representar para vocês que essa pesquisa pode ser uma pesquisa real, uma pesquisa que vocês poderiam ter feito na escola, com os parentes de vocês, no bairro onde vocês moram, tá bom? Então, qualquer pesquisa que a gente possa fazer, a gente pode estar representando e é melhor que ela seja representada em tabelas e gráficos, que a gente vai aprender hoje por quê, tá certo? Então, aqui, ó, cada número vai representar um aluno da turma do quinto ano. A pergunta que eu fiz foi a fruta preferida de cada um, tá certo? Eu não coloquei o nome deles aqui para não estar expondo as crianças, mas aqui cada número desse representa um aluno, ok? Então eu vou colocar aqui a resposta que cada um deu. Então, turminha, essa foi a pesquisa que eu fiz, tá? Essas foram a resposta deles. Aqui são os dados que nós vamos trabalhar na nossa aulinha agora, tá bom? Vamos aprender a representar esses dados em tabelas e em gráficos, porque vamos supor que eu perguntasse a vocês, se a gente estivesse na escola, e eu dissesse assim, turminha, qual foi a qual foi a fruta mais votada? Ia ficar difícil da gente estar contando aqui um por um, não é? Se ela estiver representada em tabelas e em gráfico, vai ficar mais fácil da gente analisar esses dados, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos conhecer os elementos de cada um desses textos, tanto da tabela como do gráfico, e aprender a colocar essas informações aqui, esses dados, em tabelas e gráficos e analisá-los. Eu trago aqui para vocês, turminha, os elementos de uma tabela, não é? Para a gente conhecer um pouco como é cada parte dela, para mim depois apresentar para vocês os dados da minha pesquisa que eu fiz com a turminha do quinto ano dentro da tabela. Então ela apresenta o título, né, que informa o conteúdo da tabela, é o nome que essa tabela recebe, né? Geralmente ela está relacionada ao conteúdo que vai ser apresentado, tá bom? O corpo da tabela é o conjunto de linhas e colunas que contém as séries verticais e horizontais. Então, é a tabela em si, não é? As informações, os dados, não é? As linhas e as colunas, se ela é uma coluna simples, se tem mais de uma informação, se apresenta mais de um dado. Então, esse corpo, né? esse conjunto todo é a parte principal da nossa tabela, não é? Onde estão as informações que a gente vai estar lendo. E tem a fonte, que é apresentada no rodapé da tabela, então na parte inferior. Essa fonte é o quê? É de onde veio esses dados. Quem fez essa pesquisa, se foi um instituto, se foi uma pesquisa que foi realizada pela turminha do quinto ano, pela turminha do quarto ano, tá? Lá vai estar dizendo quem fez aquela pesquisa, né? E geralmente também pode apresentar o ano em que ela foi feita, tá bom? Então eu apresento aqui para vocês a nossa tabela, tá? O nome que eu dei para ela foi Frutas Preferidas Quinto Ano. Então é a escolha que eles fizeram, né, na turminha lá do quinto ano. Então aqui
a gente vê que fica bem mais organizado, não é? Fica mais fácil da gente ver qual foi a fruta que foi mais votada, qual foi a fruta que foi menos votada, se teve alguma que teve o mesmo valor. Então, se eu fosse perguntar para vocês aqui, por exemplo, turminha, qual foi a fruta mais escolhida pelos alunos do quinto ano? Não é? Aqui não fica mais fácil da gente identificar do que naquela hora que eu mostrei para vocês na lousa. Então, você vai olhar aqui e vai ver qual é o que teve mais votos, não é? Fica mais fácil de se apresentar. Trago aqui para vocês no finalzinho aqui, ó, quero que vocês vejam a fonte. Turma do quinto ano, essa foi a fonte, não é? Essa pesquisa foi realizada com eles, né? Posso colocar também o nome do professor, por exemplo, professor Anderson, foi eu que fiz a pesquisa, tá certo? Ou, por exemplo, se foi você que fez uma pesquisa com os alunos da sua turma, ou do seu bairro, ou com as pessoas da sua família, você pode colocar lá embaixo a fonte, o seu nome, ok? E os elementos de um gráfico? O gráfico ele apresenta o título, geralmente está relacionado às informações que o gráfico apresenta, assim como a tabela, não é? É o nome que esse gráfico recebe e geralmente está relacionado com aqueles dados que a gente está apresentando. A fonte também, de onde as informações foram retiradas, fica também na partezinha lá embaixo, não é? Do mesmo jeito da tabela. Números são os dados da pesquisa. Pode identificar quantidade ou tempo, não é? Então, aquele gráfico que eu apresentei para vocês no início da aula, que falava sobre o crescimento da matrícula, né, no ano de 2018 a 2021. Então, ele pode apresentar esse tempo, tá? Pode apresentar a quantidade, pode apresentar também a idade. Vamos supor que você fez uma pesquisa, o IBGE fez uma pesquisa na sua cidade sobre a quantidade de moradores que tem aí. E essa pesquisa ele separou entre homens e mulheres, ou entre jovens, crianças, jovens e pessoas idosas. Então, essa divisão pode ser apresentada também e são aí chamadas de números, ok? A legenda, ela pode ou não apresentar, auxilia na leitura das informações, dados ou período. Então, como eu falei para vocês, a questão do ano de 2018, lá a matrícula, 2019, 2020 e 2021. Então, ele pode apresentar. E onde que a gente vai ver essa informação? Qual é a cor que está representando cada ano? Ou qual é a cor que está representando o gênero, né? Ou a idade? Vai ser na legenda. Alguns gráficos, eles não apresentam legenda. Por quê? Porque muitas vezes não é preciso. Um gráfico mais simples, como esse que eu fiz aí para vocês, perguntando somente a fruta preferida da turma do quinto ano, então não precisa de legenda porque ele já explica, só estou apresentando um dado, não é? Agora, se eu tivesse separado meninos e meninas, seria importante ter aí a legenda para a gente identificar qual é a cor que representa os meninos e qual é a cor que representa as meninas, tá bom? Então esse foi o nosso gráfico, gente, ó. Eu quero que vocês observem aí o nome dele, né? Ó, preferência de frutas da turma do quinto ano. Então coloquei um nome diferente da tabela. Não é? Mas está falando sobre quais os dados que ele representa, tá certo? Aqui, gente, fica com um efeito melhor para comparação, porque na hora que a gente diz assim, a fruta mais votada e a menos votada, fica fácil da gente identificar, não é? Aqui embaixo ele apresenta, né, o nome das frutas, laranja, uva, maçã, banana. Aqui na lateral, os números, ó, é onde você vai ver, vai olhar, vai comparar. Tá certo? Então eu olho aqui a laranja. Então a laranja veio até a linha do número 3. Quer dizer que 3 alunos votaram na laranja. A maçã, tá vendo que a maçã tá lá em cima, ó, primeiro lugar, né? Então qual é o número que representa aqui? A gente vem, segue a linha, ó, está no número 7. Então quer dizer que a maçã recebeu 7 votos, tá bom? Então aqui embaixo também tem a turma do quinto ano, professor Anderson, não é? Que é a fonte de onde foi pesquisado e tal. Como eu falei para vocês, pode estar apresentando também a data, o ano, tá bom? Então, todas essas informações são muito importantes na hora da gente fazer a nossa leitura, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que o professor coloca aí uma pergunta para vocês. Qual foi a fruta mais votada ou a menos votada? Teve alguma que teve
o mesmo valor de votos, então com o gráfico fica mais fácil da gente visualizar. Mas a gente tem que entender direitinho que cada coluna dessa daí está representando a quantidade de votos, que a gente vai olhar direitinho aqui nessa lateral, não é? E o nome da fruta a gente vai ver aqui embaixo, que a coluna está justamente em cima do nome dessa fruta. Ok, turminha? Turminha, agora dentro desses dados que nós temos, que a gente já trabalhou na nossa tabela e no nosso gráfico, eu vou gerar uma nova informação, que são desses alunos aqui, quais são as meninas e quais são os meninos, ok? Então vamos lá. Eu vou circular os números que representam as meninas, tá certo? Então, os que estão circulados são as meninas e os que não estão circulados são os meninos. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos conhecer mais uma forma de representar essas informações na tabela, que é com a tabela de dupla entrada, tá? Onde a gente vai acrescentar mais essa informação entre meninos e meninas, e um gráfico de coluna dupla. É o que a gente vai aprender agora e transformar esses dados que estão aqui nesse tipo de tabela e nesse tipo de gráfico. A tabela de dupla entrada, turminha, são as que apresentam dois tipos de dados ou mais, e são lidas na horizontal e na vertical. Então, a tabela simples, a gente lendo ela somente na horizontal, a gente consegue identificar os dados, consegue identificar, fazer a leitura e a interpretação dela. Mas essa coluna de dupla entrada, se a gente for ler ela somente na horizontal, a gente vai acabar sem entender. Então, tem que ver direitinho a linha e a coluna, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, é aquela tabela que eu apresentei para vocês no início, que tinha a quantidade de alunos matriculados em uma determinada escola. Aqui está separado por meninos e meninas, e na última coluna a gente tem o total. Se você for observar aqui, por exemplo, o sexto ano, não é? Você pega aqui a turma do sexto ano, aí você sabe que as informações estão nessa linha, né? Nessa linha horizontal. Só que aqui diz 9, 13, 22. Se eu não for olhar na vertical o que ela está representando, eu não vou entender, não vou saber por que está separado, por que tem esses três valores diferentes. Então a gente tem que olhar aqui. Estou na linha do sexto ano, então aqui na primeira coluna tem o quê? Meninos. Então significa que tem nessa turma 9 meninos. Na coluna a seguir, a gente tem 13. 13 representando o número de meninas. Então eu sei que tem 9 meninos, 13 meninas. E na última coluna, esse 22 representa o quê? O total de alunos que tem nessa turma, tá certo? Então tem que ser lido tanto na horizontal como na vertical. É como se fosse a batalha naval, não é? Que a gente tem que olhar lá a linha direitinho que tem o número e a linha direitinho que tem a letra. Então é a mesma coisa, vocês vão ter que pegar aqui a referência, tá? Que é aqui no caso a turma, e direitinho aqui o que aquele número está representando, que a gente vai olhar na coluna na parte de cima, ou na parte de cima ou na parte de baixo também, tá certo? Então é o número de meninos, o número de meninas e o total de alunos que tem nessa turma, tá certo? Então se eu fosse perguntar aqui para vocês, turminha, me digam quantas meninas tem na turma do terceiro ano. Então, qual era o valor que vocês iam identificar aí? Temos que ir lá na turminha do terceiro ano e seguir até a coluna do número de meninas, não é? Para a gente poder identificar que são 14 meninas. E o total dessa turma, a gente vai olhar na frente, 27, porque tem 13 meninos, ok? Então, gente, essa aqui é a nossa tabela depois da divisão que eu fiz entre meninos e meninas. São as mesmas quantidades, mas estão divididos entre os votos dos meninos e os votos das meninas. A laranja são 3 votos. Um menino votou na laranja e 2 meninas votaram
escolheram a laranja, tá certo? Então eu vou perguntar aqui para vocês. Vão pensando aí, eu vou perguntando e vocês já vão pensando aí para ir praticando, para na hora dos exercícios já tá todo mundo craque, tá certo? Quantos meninos votaram na uva? Então o que você vai fazer? Vai lá na uva, não é? E vai olhar a coluna dos meninos, tá certo? E identificar que 4 meninos votaram na uva. Aí se eu disser assim, turminha, teve alguma dessas frutas que teve um empate entre o número de meninos e meninas? Aí o que vocês vão fazer? Vão comparar lá direitinho. Teve algum empate? Teve, né, turminha? Que a banana, 2 meninos escolheram banana e 2 meninas escolheram bananas também. E para comparar, teve um empate entre 2 frutas na escolha dos meninos, por exemplo, não é? A gente vai lá olhar na coluna dos meninos e ver que a laranja 1 escolheu, a uva 4, a maçã 4 e a banana 2. Então, a uva e a maçã, né, nos votos dos meninos, tiraram a mesma quantidade de votos, tá bom? Então, gente, o gráfico de coluna, o que é? Apresenta 2 colunas ou mais para representar dados diferentes. Então, não tem como eu pegar essa tabela que eu mostrei para vocês aqui agora, ó, a de dupla entrada, e apresentar o mesmo gráfico que eu apresentei para a coluna simples que a gente já tinha visto antes. Tem que ser um gráfico diferente. E esse gráfico é um gráfico de coluna dupla, tá certo? Separando meninos e meninas. Então, vamos mostrar aqui, ó. Esse gráfico aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Separando aqui a quantidade de meninos, de meninas e o total, tá? Na matrícula dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Não dá para comparar aqui, a gente vê, né, que a quantidade de meninos e de meninas não é uma diferença tão grande, não é no número de matrículas, tá vendo? Com esse gráfico a gente consegue ir comparando direitinho. Mas eu trago aqui para vocês o nosso gráfico, tá? De coluna dupla, com os votos da pesquisa que foi feita lá com a turminha do 5º ano. Então a gente vê que tem os mesmos elementos, gente. Ó. Tem o nome do gráfico, tem as frutas embaixo. A diferença é porque aqui ele tem 2 colunas, né? Uma representando meninos e meninas. Aí eu pergunto a vocês, turminha, como que a gente vai saber qual é a cor que está representando os meninos e qual é a cor que está representando as meninas? Se alguém disse aí, com o uso da legenda, ó, tá de parabéns, viu? E a gente traz aqui a legenda aqui de lado, ó, tá vendo? A cor vermelha representa os meninos e a cor laranja representa as meninas, tá certo? Então fica mais fácil da gente estar comparando. Lembra que lá na nossa tabela a gente viu que o mesmo número de meninos tinham votado para uva e para maçã, então a gente consegue ver aqui, olha, tá vendo? A uva e a maçã teve a mesma quantidade. Olhando aqui na reta, a gente vê que foram 4 votos que a uva e a maçã receberam dos meninos, não é? E das meninas, teve empate entre as meninas, a quantidade de alguma dessas frutas. A gente observa aqui, olha, que foram 2 meninas que votaram na laranja e 2 meninas que votaram na banana, né? Então também teve esse empate. Aí eu pergunto a vocês, com relação às meninas, qual foi a fruta que teve mais votos com relação às meninas? Aí a gente vai olhar o quê? A coluna laranja que ficou mais alta, que foi a da maçã, não é? Ó, que teve 3 votos. Ó, gente, observando aqui, olha, a mesma quantidade de meninas também escolheram a uva, não é? Ó, também receberam 2 votos. Então, 2 meninas votaram na laranja, 2 meninas votaram na uva, 2 meninas votaram na maçã, na banana, e a campeã foi a maçã, que 3 meninas escolheram. Tá bom? Eu quero apresentar para vocês, turminha, um outro tipo de gráfico que também é muito utilizado, que é o gráfico de barra. Ele é bem parecido com aquele gráfico de coluna que a gente já estudou antes, tá certo? Com apenas algumas diferenças que eu vou apresentar agora para vocês. A diferença é que o gráfico em coluna necessariamente tem que ser vertical e o gráfico em barra sempre na horizontal. Então só vai mudar a posição
em que ele é apresentado, tá certo? Mas a gente tem que estudar, porque se a gente se encontrar com um gráfico desse, pode achar que ele está errado ou acabar não entendendo as informações que tem nele. Trouxe aqui dois gráficos para vocês, ó, o gráfico de coluna e o gráfico de barra, para apresentar essa diferença para vocês. Quero que vocês acompanhem aqui o meu raciocínio. Todo gráfico ele é feito em cima de dois eixos, tá bom? A gente tem um eixo na vertical, tá? Que é esse daqui, ó. Eu espero que vocês estejam vendo aqui direitinho o mouse, né? O cursor do mouse. Então, aqui ele tem um eixo vertical que ele recebe o nome de Y, tá bom? Só para a gente nomear aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então, é o Y, esse. E a gente tem um eixo na horizontal, que recebe o nome de eixo X. Então, o gráfico que a gente já viu antes, que é o de coluna, ele parte do eixo X, que é da horizontal. Então, ele está sempre subindo, não é? Ele é feito de baixo para cima, tá? Já o gráfico de barra, ele tem essa diferença, porque ele parte a partir do eixo Y. Então, ele sai aqui, ó, do lado. É como se a coluna ela fosse deitada, né? A coluna, a barra, que no caso a gente chama aqui de barra, tá? Aqui é coluna, esse que é que está subindo é coluna, e esse que vai aqui como se fosse deitado, a gente chama de barra. Por isso que ele recebe o nome de gráfico de barra. Mas os outros elementos são os mesmos. Ó, ele recebe o nome, não é? Ele tem a fonte direitinho, apresenta os números, pode apresentar a legenda se houver necessidade, tá certo? Então, gente, eu quero apresentar para vocês outra pesquisa que eu fiz na minha turma do quarto ano, tá bom? Essa pesquisa aqui, eu fiz a pergunta para os alunos lá da turminha do quarto, qual era a disciplina preferida deles, não é? E eles votaram. Tanto que está aqui ó, o nome da nossa tabela. Disciplina preferida do quarto ano, tá? É uma tabela simples, porque eu quero apresentar para vocês o gráfico de barra, certo? Então, eu quero só que vocês observem aqui. Português, 8 alunos votaram, matemática, 6 alunos, história, 3, geografia, 3 e ciência, 2 alunos. Aqui embaixo está a minha fonte. Certo? Então, essa foi a pesquisa que eu fiz. Mas, como eu já tinha falado para vocês antes, fica mais difícil da gente comparar quem tirou o primeiro lugar, qual foi a mais votada, a menos votada, não é? Se teve votos iguais. Então, o que é que a gente faz? Vamos representar esses dados dessa pesquisa que eu fiz da turma do quarto ano em um gráfico. Só que agora a gente vai usar um gráfico de barra, tá certo? Então, aqui está o resultado da minha pesquisa, tá? Apresento para vocês o nome, disciplinas preferidas quarto ano, as disciplinas que eles votaram, que foi ciência, geografia, história, matemática e português, a fonte que está aí embaixo e aqui está o resultado. É como se fosse uma corrida, não é? Quem foi que tirou o primeiro lugar? Quem chegou primeiro lá no final do nosso gráfico, não é? A gente já olha aqui de cara, gente, que a disciplina que foi mais votada foi português, não é? Aí o segundo lugar a gente daria para quem aí? Para matemática, não é? História e geografia empataram ali na mesma quantidade, ciência foi a menos votada. Mas como é que a gente vai identificar qual foi o valor que os votos que cada disciplina recebeu? Com o auxílio dos números aqui embaixo, não é? Ó, do jeito que está a linha, ó, a gente vê que o português ele foi até o número 8, então ele recebeu 8 votos, não é? A matemática foi até o 6, recebeu 6 votos. A história e a geografia ficaram empatados com 3 votos. E a ciência, que foi a menos votada, tirou 2 votos. Tá bom, turminha? Deu para entender direitinho aí os gráficos? Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído com os estudos de vocês. Não esqueçam de fazer com bastante atenção os exercícios que os professores de vocês vão passar sobre o assunto. E eu quero ver todo mundo, ó, craque nessa matéria, tá certo? É isso aí, até a próxima, turminha. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!